Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui, quero falar com vocês. Dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Tinha uma parte um pouco mais filosófica do vídeo de astrologia que eu separei num vídeo para poder, primeiro, para diminuir o tempo do vídeo de astrologia, que estava muito longo, e segundo, porque eu achei que é um assunto que pode ser tratado separadamente, né? A grande questão do ciclo que a gente está vivendo no momento é uma tensão entre o que vai acontecer no eixo entre Touro e Escorpião, um eixo que a gente chama de o eixo do ter, né? O eixo da posse. Isso envolve as questões da produção de recursos, né? Que é a grande questão do signo de Touro, né? Da, da, da perseverança na produção. E a gente poderia aí citar de uma forma bem rápida, né, uma historinha que eu gosto sobre touro, que é mais ou menos como a gente pensasse. Touro funciona mais ou menos como aquela história da formiga e da cigarra, né? Touro é aquele que guarda recursos para poder, num momento difícil, ter como sobreviver, né? Então, essas questões de sobrevivência também estão envolvidas aqui nesse eixo. E Escorpião é aquele que busca, né, ficar apenas com o essencial, né? Então, desde relacionamentos a bens materiais, Escorpião tenta focar sempre no essencial, naquilo que realmente ele precisa, né? E aí ele vai tratar as questões de descarte de uma forma mais um pouco mais profunda, né? Eu já tratei alguns preconceitos relacionados ao signo do Escorpião no vídeo de astrologia, então não vou focar muito nisso aqui. E aí eu trouxe no vídeo de astrologia, eu falei sobre a questão do apego, né? Que é um grande problema emocional que temos, né? Emocionalmente somos apegados, né, às situações, às coisas, né, às pessoas, né? Isso é muito bom, no sentido, mas Escorpião vai tratar exatamente dessa questão do desapego, né? Quando a gente precisa se desapegar de algo, de uma ideia, de um sentimento, de um relacionamento e tudo mais. Então, Escorpião vai tratar isso de uma forma mais profunda e uma questão que eu sempre deixo subentendida, mas que eu acho que é importante falar aqui, né? Os relacionamentos, eles existem para se conflitarem, né? A gente acaba evoluindo, né, quando a gente entra em contato com o outro, né? O outro, ele pode demonstrar uma série de afinidades, mas muitas vezes evoluímos, né, quando nos defrontamos com as desafinidades, né, aquilo que realmente não combina muito com a gente, né. Escorpião vai o arquétipo de Escorpião está envolvido com tudo isso. Mas esse vídeo aqui eu peguei um livro muito importante, né, principalmente para quem estuda teosofia ou tem muitos filósofos também que já leram esse livro, né, e políticos, né, pessoas de destaque, e é um livro realmente bastante interessante. Muitas pessoas ficam no superficial, né, mas eu vou tentar tratar aqui de uma forma um pouco mais, uma visão um pouco mais teosófica, um pouco mais profunda, né, inclusive é a forma, né, que eu aprendi na Sociedade Brasileira de Obiose. Então, gostaria que vocês tentassem absorver o máximo possível, aquilo que vocês talvez não concordem, né, que vocês busquem
pesquisar, né, e entender mais sobre o assunto, e há também, já que é um novo modo um novo tipo de vídeo, se tiver alguma sugestão de livro ou alguma sugestão de assunto, né, para que eu possa falar aqui de um assunto ou de um livro pontual, né, aceito sugestões. Então, primeiro falando do livro, né, e depois eu junto a questão do apego com o livro, né. Então, o livro é esse, o Bhagavad Gita, né, o Bhagavad Gita, que a tradução para o português é canto, né, Cântico do Senhor, é uma parte, né, de um outro grande livro hindu, né, da Índia, chamado, esse outro grande livro se chama Mahabharata, Maha, grande, né, e Bharata, história, então, uma grande história, né, que eu preciso falar sobre Mahabharata primeiro, para que vocês entendam o conteúdo do Bhagavad Gita. Então, e eu preciso contextualizar, né, da seguinte forma. Nós, seres humanos, evoluímos, né, quando conquistamos um grau de consciência maior, né? Isso acontece, vem acontecendo, né, durante a história da humanidade, e fica perdido aí na noite dos tempos, né? Mas nós já evoluímos em 4 raças mães, né, anteriores à atual, né? Então, existiram 4 civilizações, né, que se desenvolveram e criaram, desenvolveram um estágio dentro da consciência do ser humano. Esses estágios estão relacionados com aqueles 7 princípios, né, ou 7 planos do universo. Então, teve uma raça, a primeira raça que desenvolveu o físico, depois uma segunda raça que desenvolveu, né, o nosso corpo energético, depois uma terceira raça que desenvolveu o nosso corpo astral, o nosso corpo emocional. Inclusive, essa terceira raça, ela está relacionada com aquela história que eu falei, né, de Adão e Eva, e com a queda dos anjos, e com a nossa dificuldade, um pouco de atraso, né, no nosso amadurecimento emocional, né. Passamos muito rápido, né, do desenvolvimento emocional para o mental, e por isso temos uma certa dificuldade de trabalhar o emocional dentro da gente. A quarta raça, né, que é muito falada, né, como uma espécie de mitologia, uma espécie de lenda, né, que é a raça atlântica, que desenvolveu o mental concreto, né, milhares e milhares de anos para, né, então toda raça ela tem um início, um apogeu e uma queda, né, então o que a nossa cultura, né, ocidental conhece é aquilo que Platão dizia, né, escreveu nos livros, né, e falava somente da última parte da Atlântida, que era a ilha de Poseidon, que ficava ali no meio do Pacífico e tudo mais, mas aquilo foi o final da queda da Atlântida. A Atlântida pereceu com o dilúvio, né, a história do dilúvio, que todo mundo conhece, que a gente conhece da Bíblia, mas a gente pode procurar em várias culturas, a gente sempre vai encontrar o dilúvio descrito de alguma forma, né? E aí, né, conta a história contada na Bíblia que Noé separou ali os animais, colocou na barca e tudo mais. Mas esse processo é um processo muito mais amplo do que isso, né? Esse colocar na barca, né, é uma forma simbólica, né, dizer que alguns foram salvos, né, e que depois retornaram, né, depois do dilúvio. E isso aconteceu, sim, de uma forma física, né, com alguns seres que migraram para o norte ali, do Tibete,
né, e que formaram uma civilização ali, e que depois de passado o dilúvio, né, isso como aconteceu em todas as regiões do mundo, né, assim como os indígenas, né, os aborígenes da América, né, os incas, maias e tupis também sobreviveram, porque viviam em regiões altas, né, ah, os, ali como Machu Picchu, né, então todos eles sobreviveram, e depois continuaram suas culturas, mas aquela história, né, que está ali simbolizada na Bíblia, aconteceu na região ali do, do Oriente Médio, né, migraram ali para a região do Tibete, e depois do dilúvio, esse povo, né, migrou do Tibete para a Índia. E aí, por que eu coloco a coisa dessa forma? Porque é importantíssimo a gente pensar, né, que a raça, quando a gente faz uma denominação, né, uma diferenciação de raça, não é pela cor da pele, mas pelo desenvolvimento intelectual. Então, os primeiros arianos, né, aquilo que Hitler falava tanto, né, que ele era ariano puro e tudo mais, que era uma perversão do conhecimento que ele tinha, mas os primeiros arianos, ou seja, os descendentes da quinta raça mãe, né, focados, né, no mental abstrato, não mais no mental concreto, fizeram um caminho de evolução que começou na Índia. Um livro que conta essa história dessa transição se chama Mahabharata, ou seja, a grande história. Esse livro é um livro sagrado da Índia. Existe uma peça teatral feita na França de 5 horas que conta a história de uma forma até resumida, né, desse livro, mas dura 5 horas. Existem outras versões de 3, 2 horas, mas estou passando esse conhecimento para vocês saberem da onde sai o Bhagavad Gita. E aí, dentro dessa história, né, existem ali, no momento crucial da história, existem uma família, né, onde existem 2 clãs de primos, né? Um clã de primos que era solar, né, e que eram cheios de valores, porque a mãe deles pediu, né, para o deus Sol a ajuda, porque ela não podia ter filho, e nasceram 7 filhos cheios de virtudes. Enquanto no outro clã de primos tinham 7 filhos, mais esses que representavam os 7. Enquanto os solares representavam 7 virtudes, os outros 7 defeitos ou 7 falhas, né? E aí, quem merecia, né, a sucessão eram 7 virtuosos. Mas, e os outros 7, né, morriam de inveja dos 7 virtuosos. Eles viviam sempre em conflito, mas eles só conseguiram ganhar o poder, né, ficar no comando da civilização ali, porque o mais velho desses 7 irmãos, né, do lado virtuoso, ele tinha um defeito, né, de caráter. Ele gostava de jogar, jogo de azar. Então eles montaram um jogo de azar, um jogo de cartas, e ali com estratégias, né, no jogo conseguiram fazer com que esse mais velho, né, que seria o próximo rei, perdesse todo o reino, né, e eles também ficaram isolados, né, na floresta por 7 anos. No final desses 7 anos, né, conforme combinado, eles deveriam voltar
né, e reivindicar, né, o poder nessa civilização ali, início da civilização ariana. E aí, né, o que acontece? Eles viviam numa civilização onde eles tinham familiares, professores, amigos, e no momento que eles foram exilados, né, eles perderam o contato. Mas quando, depois de terminado o período de exílio, no retorno deles, eles tinham, do outro lado do campo de batalha, né, todos esses entes queridos, familiares, professores, amigos, né, para lutar contra eles, né, visto que eles obedeciam às ordens dos outros sete primos, que não eram tão tão virtuosos assim. Então, essa história do Bhagavad Gita, né, de uma forma resumida, e a história, né, do campo de batalha, né, o que acontece no campo de batalha, é a história do Bhagavad Gita. Ou seja, a história do Mahabharata é muito maior, né, do que a história do Bhagavad Gita. E aí, qual a importância do Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita, ele é a história do campo de batalha. Até vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Então, essa é uma ilustração que eu tirei desse livro aqui, né? Mas o Bhagavad Gita começa quando Arjuna, né, que é o escolhido dentre os 7 virtuosos aqui para liderar o exército, chega no campo de batalha e vê do outro lado o seu povo, né, seus amigos, os seus professores, a sua própria família do outro lado do campo de batalha. E quando ele precisa começar, né, a guerra, ele recua, né, e esse ser um pouco azulado, né, com a cabeça, uma auréola na cabeça, que está aqui do lado do Arjuna, né, é Krishna. Então, Krishna começa a orientar, né, e explicar uma série de conceitos para Arjuna. Então, Krishna explica, né, que resumindo, sim, muito, né, que é muito profunda todos os conhecimentos que Krishna passa para Arjuna, mas de forma resumida, Krishna explica para Arjuna que ele precisa suplantar, né, o apego, né, emocional que ele tem, que fez ele parar no campo de batalha, né, e que ele precisa pensar no dever, né, no que ele precisa realmente fazer e qual que é a função dele aqui no momento. Então, Krishna explica para Arjuna o conceito de Dharma, né, que a gente é muito acostumado a escutar a palavra karma, né, que de uma forma geral seria o resultado das nossas ações. Então, se eu tenho ações positivas, né, o resultado disso é positivo. Se eu tenho ações negativas, o resultado é negativo. Mas a gente não escuta muito falar sobre Dharma, né? Então, Dharma é o conceito de dever, né? Então, muitas vezes, não, assim, no nosso mundo ocidental isso não é muito falado, mas pensando no Dharma, pensando no dever, Krishna explica para Arjuna que ele representa, né, o lado positivo daquela civilização que precisa ordenar, pelo menos, né, esse lado negativo. E que se ele não lutar essa luta, que os seus sentimentos, né, não querem lutar, os sentimentos de Arjuna não querem que ele lute essa luta, porque eventualmente ele vai ferir entes queridos, né? Então Krishna explica para ele que ele precisa lutar essa luta porque ele foi, né? Ele tem o Dharma para realizar, né? Fazer com que o bem, né? Que no sentido aqui daqueles solares, né? Vençam que os lunares. Então
esse campo, né, de Kurusheva, né, que é o nome desse campo aqui, ele é muito estudado na iniciação, porque, na verdade, ele é o nosso coração, né? Ele é o nosso coração. Muitas vezes nós travamos emocionalmente, porque nós somos paralisados pelos nossos apegos, né? Então, por isso que eu trouxe esse assunto aqui. Então, desde o apego material até o apego das nossas ideias, né? Nós somos bloqueados pelos nossos apegos. E os nossos apegos, eles são criados, né, pelo nosso corpo emocional. Muitas vezes pelas coisas que nos trazem prazer, pelas sensações que nos trazem prazer. Né? Então, esse é um grande estudo dentro da teosofia, um grande estudo dentro do aprimoramento, né? Porque, de certa forma, quando a gente faz qualquer processo que seja um processo de autocura ou de autoconhecimento, em determinado momento, nós nos deparamos com esse campo, né? Esse campo também é a nossa mente, né? Então, nós temos o lado positivo, o lado negativo, né? E precisamos chegar no caminho do meio, né? Precisamos achar um acordo entre as duas partes para que eu consiga ser justo, né? Então, daqui, né? Disso daqui, também a gente pode ligar com o símbolo da justiça, né? Em determinado vídeo eu falei que a espada tem muito a ver com a balança, né? A espada, se você for analisar, é uma balança, né? Onde o fiel é a própria espada, né? Então, eu falei para vocês também que a espada no tarô, né, ou no baralho, é o elemento, né, do elemento ar, porque também simboliza a mente, né? A mente como os dois fiéis, né, da balança, os dois fiéis, os dois cortes da espada, eles na verdade são os dois lados da mente, né? O lado positivo e o lado negativo. O lado que busca o espiritual, o lado que busca o emocional, né? E aqui, de certa forma, está a grande escolha também, né? A gente vai seguir os nossos instintos, o nosso lado emocional, ou a gente vai seguir o nosso espírito, né? Então, eu trouxe esse vídeo complementar, primeiro para motivar vocês a fazer um estudo interessante, né, sobre um assunto bastante importante. Como eu disse, esse livro é o livro de cabeceira de várias pessoas, né, importantes, várias pessoas importantes que influenciaram o mundo, né, e ele tem traz todo esse processo de autoconhecimento, de uma visão um pouco mais profunda sobre a questão, né, do apego, né? Então, qual que é a grande questão? A mente, né, ela é superior ao emocional, então ela tem que estar liberta do apego para poder julgar, né? Mais ou menos ali como a simbologia da, da, da própria justiça, né? A mulher ali segurando a balança, né? Os dois lados da mente, né? O lado positivo, o lado negativo, mas é preciso que o fiel fique equilibrado, né? Então, a mente é o que está simbolizado nessa foto, né? Nessa imagem, né? E então você tem o seu apego, simbolizando, né, aquilo que muitas vezes te impede de evoluir, e o Krishna aqui, que é o nosso Deus interno, né, fazendo com que a gente busque, né, o dever busque a realização do, do, do nosso ser, né, do nosso Deus interno, e realizando esse Deus interno, consequentemente evoluímos. Então, essa imagem, na verdade, ela representa a nossa própria mente, né? O nosso emocional,
né, tendo que ser equilibrado com aquilo que nos conduz à evolução, né? Então, a gente tem que sublimar os pontos negativos, né, para que a gente consiga continuar avançando espiritualmente. E aí, eu trouxe, né, exatamente pelo simbolismo do escorpião, né? Então, o escorpião vai, né, de certa forma, fazer separar o joio do trigo, né? Então, ele que vai saber coordenar esses sentimentos, né, para realmente lutar pelo aquilo que é essencial, né? No caso aqui, o essencial é a evolução da própria humanidade, né? Então, como eu disse para vocês, essa aqui é uma batalha que representa ali o início da raça ariana, né, que depois se desenvolveu junto ali com os persas, os caldeus ali no Oriente Médio, né, para depois chegar na Europa, né, e lógico, né, pegando toda a bagagem da raça Atlante, da raça lemuriana, que foi a raça mais antiga, né, fisicamente mais antiga, e pegando toda essa bagagem, né, e outra coisa também importante dizer, que, como eu disse, a raça, ela tá ligada mais com o grau de consciência. Então, todos nós somos arianos, né, porque todos nós somos capazes de ter acesso ao mental abstrato, né? Então, e é por isso também da miscigenação, né, porque para surgir a sexta raça-mãe, né, é necessário que tudo de positivo seja condensado no ser humano, né? Seja tudo que todas as raças desenvolveram seja condensado para que surja a sexta raça-mãe, que é a raça dourada, né? A raça ligada com o mental intuitivo, que eu já disse em outros vídeos, é a raça que vai se desenvolver na América do Sul, muito, muito, muito já divulgada aqui no Brasil, né? Então, todo esse processo, né, ele vem abarcando consciência, abarcando conteúdo ao ser humano. Então, eu achei extremamente interessante trazer esse assunto aqui num momento tão crítico onde tensões aí ligadas com esse eixo, né, touro e escorpião, que é o eixo do ter, né, e da posse, que está muito conectado com essa questão do apego, né? Então, eu acho que dentro da meditação, né, da reflexão de cada um pode olhar para essa imagem, né, e olhar talvez para o seu próprio coração, né, e tentar achar esse Krishna, esse Deus interno que fala, olha, a sua luta é essa, né, e o seu caminho é esse, né, você precisa ser um guerreiro nesse momento aqui e conseguir desapegar daquilo que não é essencial e se conectar com aquilo que é essencial. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria dar para vocês aí. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa pelo menos na cultura geral de cada um, né? E que vocês possam fazer boas reflexões com isso. Então é isso, um abraço, tchau.